Boa noite a todos e a todas. É um prazer, né, recebê-las aqui para comemorar uma data tão importante, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Estamos fazendo isso próximo, né, ao dia 8. Achamos que hoje era um dia conveniente para estar aqui, né, recebendo todos vocês. A ideia é que a gente possa estar trazendo sempre conteúdos relevantes sobre o empoderamento feminino, sobre a parte de desenvolvimento para negócios, para as mulheres, está apoiando com uma palestra que a gente está trazendo hoje da Adriana. A Adriana é consultora, ela é sócia da Diferencial Consulting, então é uma pessoa que tem contadora por formação, com especialização em consultoria de negócios, né, Adriana? E ela vai trazer hoje um conteúdo que eu acho que vai ser bastante relevante para todas nós que empreendemos e que estamos aqui nesse mundo do mercado de trabalho, né? Então hoje é um dia de troca, para a gente estar aqui e estar trocando com a Adriana, que vai estar trazendo esse monte de informação relevante para a gente, tá bom? Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, viu? Depois, ao final da palestra, nós vamos ter um momento para a Samantha, né, falar um pouco sobre um assunto que também é bastante interessante na área dela, e vamos fazer um sorteio de algumas coisas muito legais, eu acho que vocês vão gostar bastante, viu? Então sejam todas muito bem-vindas. Adriana, a palavra é sua. Obrigada, gente. Bem, obrigada a vocês pela presença, né? Rodrigo, pelo convite, Andréia. Eu gosto muito de falar para mulheres. Então, hoje eu trouxe um tema assim, que não é muito confortável, mas que é necessário, né? Tem muita gente que corre desse tema, mas é necessário. Mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Bem, essa daqui sou eu, né, com a minha mãe. E eu acho que hoje eu vou falar em nome dela. E vocês vão saber por quê. Desde pequena eu sempre quis aparecer na televisão. Sempre. Mas não tinha YouTube, não tinha rede social, então o fotógrafo da família fez essa montagem. Que legal. E eu queria ser passista da Portela e dançarina do chacrete do Chacrinha. E então eu tinha assim, uma vontade de aparecer na televisão, realizei meu sonho, né? Porque eu posso falar hoje na internet, eu apareço na casa no telefone celular de um monte de gente. E hoje eu não coloquei retrato de filho, de família, de nada disso, porque eu acho que o momento é da mulher, né? Durante muito tempo, a mulher só se via diante de uma família, de um papel na sociedade, pensa nos filhos, no marido, no papagaio, no cachorro. Então hoje eu preferi falar só da gente, das nossas histórias, dos nossos anseios, do que a gente às vezes precisa abrir mão e do que a gente não precisa abrir mão. O meu propósito hoje, eu sou consultora de negócios, sou contadora de formação pelo UFRJ. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e gostava de números. Então eu sempre era aquela pessoa que as pessoas não queriam ficar assim estudando comigo, né? Porque eu era a pessoa que sempre estava CDF com os números e tal. Só que fazendo consultoria de negócios, desde 2015, eu abri a Diferencial Consult. Toda vez que eu chegava num negócio, eu sempre me deparava com alguns fatores que mexiam diretamente com a mulher. Vou dar um exemplo. Veja bem, essa bandeira que eu levanto não é nada contra os homens, mas é para um olhar diferenciado de negócios femininos. Por exemplo, a mulher criou um negócio, ela botou o negócio lá em cima e quando chegava no momento de administrar a gestão financeira, ela entregava para alguém, e geralmente um homem. Geralmente é um irmão, é um pai, é um marido, é um filho, porque ela não se sentia à vontade por isso. Então, em 2021, eu criei a Escola de Negócio e Empreendedorismo para Mulheres. E qual é a minha pequena parcela nisso, né? Através de ferramentas e conhecimentos de gestão, empoderar mulheres nesse conhecimento para que elas possam, de verdade, gerir seus negócios e atingirem a tal liberdade que a gente tanto quer, financeira e liberdade de escolha. Por que eu botei financeira primeiro? Porque, gente, é isso, nós vivemos no mundo capitalista e apesar dos sonhos e das
filosofias, quando a gente tem dinheiro, e eu não estou falando de muita riqueza, quando a gente tem dinheiro, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas. E muitas mulheres hoje, muito diferentes das nossas realidades, hoje não conseguem fazer escolhas porque são dependentes financeiramente de alguém. E eu acho que uma mulher, quando ela é empoderada, quando ela tem essa liberdade, ela consegue transformar a vida da família dela, da equipe dela, da comunidade onde ela vive, e ela consegue ter mais qualidade de vida. Então, antes de falar de negócios, eu preciso falar de uma coisa com vocês. A gente está comemorando a semana, o Dia Internacional das Mulheres, mas talvez durante muito tempo a gente não conseguia ter voz, nós não conseguíamos falar. Se a gente for pensar que a partir de 1827 as mulheres tiveram o direito de poder frequentar as escolas. A partir de 1879, as mulheres tiveram direito a ir às faculdades, mas isso não quer dizer que todas elas foram. Muitos filmes que a gente assiste, as mulheres eram rejeitadas. 52 anos depois, meio século. E a gente está falando que em 1910, a mulher teve o primeiro partido político feminino. Em 1932, nossa, minha avó nasceu em 24. As mulheres conquistaram o direito ao voto. 62, logo ali, o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres casadas não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar. E por isso que eu falei que hoje eu ia falar em nome da minha mãe. A minha mãe nasceu em 1952. A minha mãe casou com 18 anos para ter liberdade de sair do controle do meu avô, mas aí ela entrou no controle do meu pai. E meu pai, por achar que aquele era a forma certa de viver, proibiu a minha mãe de terminar os estudos porque ela era muito bonita. E ela ia chamar atenção. Em 1974, eu já tinha nascido, eu sou de 70, mulheres conquistaram o direito de trabalhar fora de casa. Em 1988, eu tinha 18 anos, a gente foi considerado iguais aos homens através da Constituição. Até então, as mulheres eram um anexo de algum homem. E aí eu quero hoje falar com vocês o seguinte: por que a maioria das mulheres não gosta de ver os números dos seus negócios? Alguém imagina? Algum palpite? Porque é chato. Complicado. Porque sempre tinha um homem para fazer para ela. Porque sempre tinha um homem. Que acha que não vai dar conta. Porque acha que não vai dar conta. Na verdade, eu acho que nós, mulheres, a gente foi educada para não lidar com números. Os homens sempre ocuparam, historicamente, esse papel de lidar com os números, que eles são melhores em números, eles são melhores em exatas. Exatamente. Se você for... eu gosto muito dessa... Assim, eu sou adoro falar sobre isso. Mas, se a gente for olhar para o passado, se vocês lembrarem da moda de 1910, 1920, as roupas das mulheres não tinham bolsos. Verdade. Porque elas não precisavam de dinheiro. Quando uma família, o pai ia estar passando o bastão, passava para quem? O filho mais velho. Para o filho. Quando o pai casava uma filha, ele casava e ele fazia o que com a filha? Passava para o marido. Então a mulher, ela nunca foi vista como uma pessoa capaz de tomar conta do dinheiro. Porque se ela não ganhava dinheiro, para que ela ia cuidar de dinheiro? E você falou esse negócio do bolso, é tão engraçado. Você falou a moda, como isso tem a ver, né? Na realidade, a bolsa, essa bolsa que a gente usa, ela foi inventada, a primeira bolsa foi inventada para o homem. Bolsa não era uma coisa de mulher. Bolsa era uma coisa de homem, porque o homem precisava ir à rua e ele ele precisava de algo para guardar as coisas dele. Então, as primeiras bolsas foram inventadas para os homens, não para as mulheres.
Só que hoje falar disso parece assim, nossa, é muito fácil. Mas atrás da gente veio um bando de mulheres conquistando esse lugar de hoje. E isso ficou entranhado na gente. No nosso DNA tem alguma coisa dizendo que a gente não é capaz de tomar conta de dinheiro. Eu não estou falando, gente, das mulheres de periferia, eu estou falando de mulheres que têm muita cultura, faculdade, pós-doutorado. Eu já tive clientes que têm uma rede de lojas e a mulher não tem um cartão de crédito. Eu acredito. Porque ele não deixa. Porque na cabeça dele, a hora que ela tiver o controle do dinheiro, ela vai embora. Eu não estou falando... Então, assim, a minha luta, vamos colocar assim, quando eu entro num negócio onde tem casal, onde tem irmãos, onde tem irmãs, é entender por que aquela mulher não se sente à vontade de tomar conta de uma gestão financeira da empresa. E aí... eu fiz uma pesquisa. Então é justamente isso, a resposta delas. Por que vocês não gostam de gestão financeira? Nunca gostei de matemática. Não gosto de lidar com os números, exceto o meu peso, né? Porque eu estou sempre me pesando para ver. Acha muito difícil, é muito complicado aprender. Acha chato. Muitos termos técnicos, mas é claro que tem termo técnico, gente. São os homens que criaram a gestão financeira. Então, todos os termos são técnicos, porque eram termos, uma linguagem deles, lá atrás. E a desculpa que eu mais encontro... não, eu prefiro ficar em vendas. Eu adoro marketing. Eu adoro ir para as compras. Adoro atender minha cliente. Mas e o financeiro? Muito chato. Muito chato. Mas quem faz o financeiro? Meu irmão, meu pai, meu sobrinho, meu marido. Quais problemas acontecem quando uma empresária não olha para os seus números? Nunca sei quanto tem. Compra... ou não compram, ou quando ela compra, sendo que ela não tem noção do que ela tem, não sabe de mim. É difícil pra caraca. Mais alguém? Não consegue planejar. Não consegue planejar. A pesquisa que eu fiz também, ó. Vivo na corda bamba. Então, e tem uma coisa pior. Muitas mulheres falam assim, eu vivo na corda bamba e se o meu marido souber, ele briga comigo. Ele briga com você, por quê? Você não é adulta? Você... Não. Vive no achismo. Eu acho que o meu negócio é lucrativo, eu acho que o meu negócio dá certo. Não tem poder de escolhas. O que é o... que não pode falar mal do marido aqui, viu? Não, mas nós... Você fala. Veja bem, eu quero deixar bem claro, eu não estou contra os homens. É uma história, é o patriarcado, né? Então não tem... Vai em casa, quem manda é ela. Não? É uma constatação. Exatamente, é a história, né? É a história. Quem gasta é ela, quem manda é ela. Não sabe o próximo passo, então muitas famílias, muitos negócios não sabem o próximo passo. E isso é claro que afeta diretamente a nossa estatística do Sebrae, que diz que a cada 10 empresas, 7 morres até os 3 primeiros anos. Acha que precisa, esse daqui é clássico, acha que precisa dar desconto o tempo todo porque ela associa desconto com mais venda. Então a pessoa, eu já vi isso, gente. A vendedora, a pessoa não falou nada, a pessoa falou, mas se você quiser levar tem desconto. Então, quando a gente não sabe número, quando a gente não sabe razão de grandeza, a gente faz qualquer coisa. Mas eu acho que o mais importante não tem paz. Mulheres vivem exaustas, elas querem abandonar seus negócios, elas se sentem culpadas, elas se sentem incapazes porque elas acreditam que o problema está nela. Então, o pior disso tudo não é só um negócio morrer, é uma mulher morrer, adoecer, entrar em depressão. Então, a gente não está falando de números só para colocar dinheiro no bolso. A gente está falando da nossa saúde mental.
Porque quando um negócio não dá certo, a gente coloca a culpa na gente. Ou na gente ou no governo. E por que que isso acontece? O problema é histórico. Falta de educação financeira de base nas escolas. Já tem um movimento de algumas escolas, mas ainda não é uma educação financeira para o empreendedorismo. Não é uma educação financeira para a gente fazer o dinheiro rodar. É uma educação financeira para você pagar contas ainda, para você ser controlada. Né? Não é isso? As mulheres foram consideradas incapazes durante muitos séculos de cuidar do seu dinheiro. E uma outra coisa, tem um romantismo no ar na hora de falar de empreender. Eu fico muito abismada com as pessoas que falam que empreender... Gente, empreender é difícil pra caramba. Tem que ser muito guerreira pra gente colocar um negócio no mundo. Verdade. Quando esse negócio cresce, crescem outros problemas. Então, assim, empreender é você gerar e gestar um filho. Só que ninguém ensina a mulher a fazer isso. E uma outra coisa, mudar a mentalidade da empreendedora para empresária. O que que eu vejo? Quando tem um negócio, são 3 tipos de pessoas que a gente tem que ser. A gente tem que ser, primeiro, a empreendedora, que é aquela pessoa visionária, que é um projeto, que o mundo é de Alice, né? Tudo vai dar certo, todo mundo vai comprar o produto dela é o melhor, tudo vai dar certo. Depois tem que nascer uma gestora, que é o que nós não somos muitas vezes. Então, tem que ser sim a financeira, administrativo, vendas, tem que entender um pouquinho de marketing, mas eu tenho que entender disso tudo, Adriana? Tem, pelo menos para você gerir o seu negócio. Não quer dizer que você vá fazer tudo. E depois tem que nascer o quê? Uma empresária. Só que as mulheres ficam falando o quê? Eu tenho um negocinho, o meu trabalho é no home office. A pessoa pergunta assim, mas onde é a sua empresa? Na minha casa. Entendeu? A gente já se coloca numa situação de pequenez, diminutivo. Eu tenho um negocinho, uma lojinha, um cursinho. E isso não é mentalidade de empresária. Empresária começa pequeno, sabendo para onde ela quer ir. E muitos negócios morrem porque elas não conseguem fazer essa travessia. Porque a gente coloca muita responsabilidade em cima da gente. Adriana, inclusive quando você falou do desconto, que tem a ver com essa, eu acho que tem a ver com essa coisa da mentalidade, que nós mulheres temos uma dificuldade muito grande de dar preço. Então, nós temos sempre que ser as boazinhas. Nós fomos criadas para ser gentis, né, cordatas e boazinhas. Então, o dar o desconto nos coloca nessa posição. Olha, o preço é esse, mas eu vou te dar um desconto. Eu estou sendo cordata, estou sendo boazinha, estou sendo... Exatamente. É porque, assim, eu fiz um curso uma vez de negociação, que foi uma das melhores experiências de negócio, né? A gente ficou em duplas e a gente tinha que negociar com aquela pessoa. E a primeira rodada foi, tipo assim, as escuras, as cegas. E aí depois ele vinha corrigindo a gente. E aí ele falou assim, sabe por que as mulheres perdem na negociação? Porque as mulheres querem falar. Ganha uma negociação quem fica quieto. E o homem, ele sabe, ele fica paralisado perante uma negociação. Então, assim, quando a gente fala essa coisa da venda por qualquer... É para isso, entendeu? A gente não... A pessoa nem falou nada ainda, você já está com medo dela achar que é caro. Mas por quê? Porque a gente não sabe diferença de preço e valor. Então, a gente coloca tudo no monetário, né? E não no valor do seu produto. Né? Não quer perder o cliente, né? Não quer Vai perder o com vantagem. cliente. Antes de começar a negociação, já está à vontade. Já tem um desconto para você, nem falou qual produto. Principalmente os pequenos negócios, entendeu? Os pequenos negócios, onde a gente também não tem muito a formação em vendas, né?
Eu me lembro de uma palestra da Luísa Helena Trajano, que ela chega num auditório lotado e ela fala assim, quem é vendedor aí? E aí algumas pessoas levantam a mão. Ela falou, então eu vou embora, porque eu vim falar com vendedores. Aí a gente ficou assim, ela, mas por que você não é vendedor? Ela não trabalha em comércio. Ela, gente, todos nós somos vendedores. A gente se vende o tempo todo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está vendendo sua imagem. Né? Quando você faz um currículo, você vende a sua formação. Mas nós não temos... Você já viu alguém falar assim, nossa, eu quero que a minha filha, quando crescer, seja vendedora? Ninguém tem esse orgulho do filho ser vendedor. Mas, cara, o vendedor precisa de oratória, precisa de retórica, ele precisa de argumentação forte, ele precisa pensar rápido, o raciocínio do vendedor é muito rápido, ele quebra objeções. Então, o vendedor é uma profissão... Exatamente, ele tem várias habilidades, mas a gente não foi desenvolvido para isso. Aí eu te pergunto, você dirigiria um carro com olhos vendados? Mas e na sua empresa, você tem gestão financeira? Confia no piloto. Sabe nem se tem gasolina, né? Hoje eu estava falando isso com a minha amiga. Tem nem gasolina para fazer um negócio. Se a gente não entra num carro e coloca a venda e dirige, como é que a gente quer dirigir os nossos negócios? Então, a minha missão hoje é desmistificar com vocês essa coisa que é difícil fazer gestão financeira. Isso daqui é gestão financeira nas pequenas empresas. É desse jeito. Esse daí é o trânsito da Índia. Lá eles... E é assim que quando eu chego nas empresas, as empresas estão. Né? Ninguém sabe. Quem deu contas a pagar? Está com aquela menina lá, eu contas a receber, está com aquela garota ali. Mas e o fluxo de caixa? Não, a gente tem uma planilha. Aí o diretor tem a planilha, o gerente tem uma planilha que é diferente, a secretária tem outra planilha. E aí a gente vai catando tudo, no final não dá um fluxo de caixa. E aí eu pergunto para ele, a sua empresa é lucrativa? Ah, sim. A gente está vivo, né? Exatamente. A gente está vivo esse tempo todo, né? Pagando você como, querido? E o discurso é, eu cheguei até aqui sem um fluxo de caixa. Exatamente, já vi isso. Os números governam as nossas vidas. A gente, quando nasce, já recebe lá um registro, número. Uma conta bancária é número, senha é número, data de nascimento, altura, peso, temperatura, quilometragem. A nossa vida é movida a números. E os nossos negócios? No achismo. Estatisticamente falando, eu acho que vai dar certo. Vai no feeling, né? Vai no feeling. Vai no feeling. Ai, vou rezar para o meu santinho que ele vai me ajudar. Vai dar certo. Os números contam histórias sobre o seu negócio. E os números são os melhores amigos de uma empresária de sucesso. Então, não tem um papo do marketing que fala assim, que quem não está ponto com, está ponto fora? Quem não sabe de números vai morrer. Porque o mundo está cada vez mais rápido e se você não souber seus números, você vai morrer em algum momento. Ou vai pegar uma depressão, um burnout, alguma coisa emocional, porque você quer muito que aquele negócio dê certo. E você passa a vida toda se enganando, colocando dinheiro do seu bolso para dizer que o seu negócio está de pé. Então, o meu negócio hoje e o meu negócio que eu quero lá no futuro. E qual é o negócio do futuro? O que eu vejo também, e eu trouxe isso aqui, para a gente entender o seguinte. Por que eu acho que a gestão financeira tem tanta repulsa? Porque falam de gestão financeira como, assim, como se todas as empresas estivessem no mesmo nível. E aí, como a empreendedora, a empresária, ela ainda não está naquele nível, ela não consegue entender. Então, mal comparando, é como se a gente pegasse um bebê, colocasse ele sentado aqui numa aula de mestrado.
o que ele vai entender? Nada. Ele vai querer voltar no outro dia? Não. Nós aprendemos a ler como? Alguém falou vogal, consoante, juntando sílaba, palavras, ditado, até um... Agora, se você pega um livro de Shakespeare e entrega para uma criança de 5 anos, ela vai gostar de ler? Não. Por isso que as mulheres não gostam de gestão financeira. Porque do jeito que explicam, parece um negócio que não tem fim. Então, assim, a primeira coisa que a empreendedora precisa entender é aonde eu estou nesse caminho. A minha empresa é um bebê, ela é uma criança, ela é uma adolescente ou uma empresa adulta? Para cada fase vai ter uma gestão financeira diferente. Quando a empresa é um bebê, eu chamo de eu presa. É eu sozinha, na força do ódio, levanto todo dia, não é? Eu vendo, eu faço tudo na empresa, eu sou marketing, eu tenho que ir para o Instagram, eu tenho que vender, eu tenho que vir no encontro do network, eu tenho que fazer... Nossa, eu sou tudo. Nessa fase, gente, o que um bebê precisa? Das necessidades básicas. Um bebê precisa comer, beber e dormir, não é isso? Então, na empresa é a mesma coisa. A gente, quando a empresa é um bebê, você vende um produto ou um serviço, você tem que vender, e aí nesse momento eu concordo que venda é essencial. Você vende, você compra e você paga, você vende, você entrega. Você está na fase da sobrevivência. Claro, eu estou falando de empresas que nascem pequenas, né? Empresas que já nascem com investimentos gigantescos, não. Mas essa empresa é o quê? Ela precisa de quê? Necessidade de caixa. Construir um capital de giro. Então, para que você vai ter uma DRE, indicadores financeiros complicados, estatísticas, curvas e não sei o quê? Você não precisa disso agora. Não adianta, gente, eu tenho uma amiga que fala assim, que eu acho bem legal, não adianta dar filé mignon para beber, né? Ele não tem dente para comer. Então não adianta. Então, essa é a fase. Depois, a empresa passa a ser criança. Aqui, na fase da criança, precisa nascer a líder e a gestora. Ela precisa construir uma equipe. E qual é o calcanhar de Aquiles da empreendedora? Se eu contratar uma pessoa, vai faltar para mim. Aí a mão fecha, eu morro no processo, porque eu acho que se eu contratar alguém, vai sobrar menos dinheiro no meu bolso. E não é, se eu contrato alguém, sobra tempo para eu vender mais, para eu me aperfeiçoar. E isso é o risco do negócio. Só que a gente precisa se preparar para contratar a primeira pessoa. Pelo amor de Deus, não contratem o cunhado, não contratem o primo, o sobrinho inteligente. Ele não vai dar conta disso. Ele vai pensar que ele está fazendo um favor para você e você pensa que está fazendo um favor para ele. E no final das contas, os dois estão se prejudicando. Então, profissionalize a sua empresa. Contrate as pessoas profissionais. Nesse momento, eu saio da eu presa e nasce a líder. Por quê? Porque ela tem que saber contratar, ela vai ter que treinar, ela vai ter que liderar essa pessoa, ela vai precisar estruturar a base da empresa dela. Então, ela tem que ter tempo para a fase da estrutura. E os pequenos negócios que acontecem? Continua a empreendedora com a barriga no fogão, o caos na empresa dela, mas ela, não, só eu sei fazer isso. Só eu sei atender a Dona Maria, minha cliente lá de não sei quando. Delegar não é fácil, porque o cliente já está acostumado, as pessoas chegam de cozinha. Mas tem clientes que ele fala comigo. E aí, não tenho tempo para isso. Pois é, só que aí a gente entra na fase de educar o cliente. Não tem tempo. Minha casa, minhas regras. Mas a cliente tem quase 90 anos, ela quer falar comigo, que situação. Você sabe que nessa mesma palestra que a Luísa Trajano estava, ela fala isso. Que a maioria das pessoas, clientes idosas da Magazine Luiza, adoram falar com a Magalu, que é aquela robozinho. E que elas contam a vida para a Magalu. E quando a Magalu não liga para elas, que ela...
mas você sumiu, o que que aconteceu? Eu estava te esperando. Faz uma Magalu. Contrata uma pessoa para atender ela de 90 anos. Seja gentil com os meus clientes. Exatamente. Aí depois a gente vem para a fase adolescente. Nossa, gente, é igualzinho a fase adolescente dos nossos filhos com a empresa. Funcionário rebelde, funcionário que falta, funcionário que quer mandar mais na empresa do que a gente, é a mesma coisa. E aí, minha casa, minhas regras. Por isso que eu tenho que ter forte líder e gestora. Nessa hora, é a hora que a empreendedora sai de casa para aprender liderança, para aprender a gerir o negócio dela, porque se ela continuar com o umbigo no fogão, o que vai acontecer? Não sai. A maioria dos problemas das empresas, às vezes, não é nem tanto dinheiro, é operacional. É porque as pessoas estão ali amarradas, tá? E não vem dizer que a gente não fica presa, que fica. A gente acha que a gente é insubstituível, né? E ali, de novo, naquele momento, você começa a ter que ter processos, rotinas. Então, é como a gente faz com o nosso filho adolescente. Né? Qual é a mãe que já não escreveu na parede, 8 horas vai fazer isso, 10 horas vai fazer aquilo, meio-dia vai para aula de não sei o quê, não é isso? É a mesma coisa com o funcionário. Só que a gente acha que o funcionário tem que vir prontinho para a nossa empresa e adivinhar tudo que a gente quer. Só que não é assim. Primeiro, por uma deficiência de mercado mesmo. E segundo, porque o óbvio não é óbvio. Se você não tem tempo para treinar seu funcionário, alguém vai treinar ele por você. E às vezes é aquele supervisor que está dando facada nas suas costas. Ai, não faz desse jeito não, ela é muito enrolada. Vamos fazer aqui, que a gente faz rapidinho. Então, não adianta, nesse momento, você tem que ser líder. Você tem que se apresentar como empreendedor, como empresária. Ali é a fase da organização e estrutura. E na fase adulta, a gente já começa a falar o quê? De planejamento, tem mais tecnologia, entra mais pessoas, processos. Aí você está se ajustando para atingir a excelência, para conseguir novos processos, melhorias na sua empresa. Isso acontece com uma empresa que, nessa fase, às vezes, uma empresa de 15, 20, 25 funcionários já está nessa fase. Tá? Mas isso não quer dizer que você tem uma empresa com 5 que você também não possa estar nessa fase. Né? Depende do negócio. Bem, você tem que decidir. Quem vai financiar o crescimento do seu negócio? Você ou terceiros? Nada contra o financiamento de terceiros, mas depende como isso é feito. Você pode, através das suas reservas, do seu capital próprio e de lucros. Terceiros, você tem empréstimo, tem financiamento, tem investidores. Mas isso tem um custo. O custo do dinheiro. E no Brasil o custo do dinheiro não é baixo. E aí a pessoa vai lá no Pronamp e pega um empréstimo, pega um financiamento, que é até com uma taxa de juros considerável, mas ela não sabe o que ela vai fazer com aquele dinheiro. E na pandemia, muita gente pegou o financiamento e perdeu as oportunidades porque não tinha um plano, porque não conhecia seus números. Então saiu pagando ou contratando. Gente, não se pega empréstimo para pagar a conta, se pega empréstimo para financiar crescimento. Então, a maioria das empresárias não consegue alavancar os negócios porque não conhecem os seus números. Tá? E negócio não cresce sem dinheiro, gente. Não tem jeito. E o que uma dona de negócio precisa realmente para conhecer e dominar seus números? Agora eu quero saber. Agora você já tem ferramentas suficientes para falar. O que vocês acham? Para vocês saírem amanhã daqui, vai ser hoje, daqui a amanhã vai chegar lá e falou, vou organizar meu financeiro. Eu preciso de você. O que mais? Mas vocês sabem, vocês são capazes também. Primeira coisa, tem que realmente conhecer os números que você quer, onde você quer chegar, senão você... Quem acha que é difícil?
Pensando bem, Eu acho, não, é eu não difícil, acho. não é Sabe fácil. por quê? Não Sabe é o que eu fácil. estava pensando enquanto você estava falando? Você contou a história, né, da sua mãe. Minha mãe tem 93, então você imagina Conta história. Conta a história. Meu pai, né? ela chamava meu pai de senhor, pra vocês terem uma ideia, também casou com 18 anos. Então eu fico imaginando, nós mulheres sempre tivemos os números na mão. O que acontece é que sempre colocaram na nossa cabeça que a gente não sabe utilizá-los. Por quê? Quando você, né, casa ou vai morar com alguém, você basicamente que organiza a sua casa. Então você tem que aprender a comprar material de limpeza, comprar material de louça, não sei o quê. Na época da minha mãe, da sua mãe, o marido dava uma quantidade de dinheiro. Você vai fazer... Eu lembro até em novela, muitas vezes a gente viu isso. Olha, o dinheiro da semana para você fazer compra. Uhum. Ela tinha que gerenciar esse dinheiro, né? Então, quer dizer, ela já dominava esses números sem saber, né? Porque, por exemplo, se ganhasse, vamos falar nos números de R$850 para fazer uma compra da semana, ela tinha que gastar dentro daqueles R$150. Aí ela tinha que ver a necessidade dela. Hoje eu tenho que comprar o arroz, amanhã, né, amanhã a carne, A vida. entendeu? A vida do dia a dia. Então, eu acho que as mulheres sempre tiveram, entre aspas, o contato com esses números. Essa competência. Isso, né, essa na verdade. competência. O que acontece é que sempre colocaram na nossa cabeça que nós não éramos capazes disso. Ou, de vez em quando, uma ou outra passava lá porque gostava realmente de uma blusinha, de uma coisa assim, né? Então, mas eu estou pensando bem aqui, todo mundo aqui gerencia a sua casa. Eu acho que o melhor exemplo é esse, porque gerenciar uma casa é quase que você gerenciar uma empresa. Sim. Entendeu? Só tem uma diferença, né? Colocaram na nossa cabeça que administrar uma casa era pequeno. Era no pequeno, então. Entendeu? E que também que a gente não conseguia, porque aquilo era um normal, né? Exatamente. Não era assim um ganho, alguma coisa. Mas a minha avó, por exemplo, ela já foi muito diferente da minha mãe. A minha avó, ela foi feirante com meu avô. Então, a minha avó que guardava o dinheiro do caixa, entendeu? E aquilo rendeu muito, rendeu terrenos, rendeu... O que meu avô construiu de patrimônio foi através da minha avó. Que ela sabia administrar o dinheiro, né? Exatamente, porque meus avós são de Natal. E aí meu avô veio para cá para tentar a vida e deixou minha avó lá com 2 filhos. Ele demorou 6 meses sem mandar notícia, ela pegou as 2 crianças e veio para cá. Entendeu? Ela falou, o que está acontecendo, né? Mas disseram pra gente que cuidar de uma casa é pequeno, né? Então, essa situação é muito mais comportamental do que de capacidade intelectual. É muito mais do que botaram na nossa cabeça ao longo dos anos, por isso entendeu? Que, assim, no fundo, é porque como colocar isso na nossa cabeça, não é difícil você lidar com números, né? Não. É só você entender, lógico, dentro daquele processo do bebê até o adulto, e também, por exemplo, o que realmente a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer o nosso produto, o nosso negócio, porque sem a gente conhecer isso, a gente não vai conseguir dominar esses números, né? Como ela falou, aquela senhorinha de 90 anos que gosta de falar comigo, etc. Né? A gente tem esse aqui eu estou dando um zoom em cima do financeiro, mas o negócio é tipo o corpo humano, né? Uma área não consegue funcionar sem a outra. Mas o oxigênio do negócio é o dinheiro. Né? Eu sempre falo, vendeu muito, mas se a administração financeira não estiver boa, assim como na família, né, a maior causa de separação é financeiro. Né? A maior causa de depressão, infelicidade é financeiro. Então, assim, e o que contaram pra gente sobre o dinheiro também é ruim, porque contaram que o dinheiro é sujo, né? Que o dinheiro não dá em árvore, que é difícil, que ganhar dinheiro é muito difícil. Exatamente. Então, ao longo do tempo a gente acreditou nisso. Se você disser tem uma pesquisa que é bem interessante, que fizeram uma pesquisa com água. Pegaram um pote de água, botaram num lugar e outro pote no outro. Num lugar, todo dia a pessoa chegava e falava assim, nossa, que água linda, maravilhosa, gostosa, que bom ter essa água e tal. Do outro lado, só falavam palavras ruins, água suja, sua isso, sua aquilo. A água de cá criou cristais lindos, vistos de microscópio. A água de lá ficou saloba, com lodo, e aí é o que a gente recebeu o tempo todo falando do dinheiro, né?
pessoa rica é ruim, não é isso? Toda pessoa rica é pilantra, está explorando os outros, entendeu? Pobres e ricos. Então, sabe, a gente, mesmo que a gente não queira, mas a gente ouve, aquilo vai internalizando, que uma mentira falada diversas vezes vira uma verdade, entendeu? Então, vocês vão precisar muito menos do que vocês imaginam. Vocês vão precisar, todo mundo aqui sabe, somar, subtrair, multiplicar e dividir? Sabe, né? Uma calculadora, porque a pessoa fala, eu não entendo nada de planilha, mas você tem uma calculadora? Tem, então vai na mão mesmo, né? Determinação, celular, determinação e disciplina, gente, como tudo na vida, não tem jeito, né? Tudo na vida, para dar certo, tem que ter disciplina e determinação. Isso daqui é o que você precisa para fazer uma gestão financeira inicial no seu negócio. Claro que agora vem a parte chata, né? Toda a parte, né, boa tem a parte chata. Entender alguns conceitos básicos. Eu não sei aqui quem é mais do digital, mas vocês já ouviram falar muito assim de faturamento? O fulano de tal faturou 1 milhão. Mas ele fala quanto ele lucrou? Ele falou quanto ele tem no caixa? Não. Então, o faturamento é aquilo que você realmente vendeu, mas que não necessariamente recebeu. Tá? Despesa, a gente sabe o que é, né? Despesa, o pessoal vai, é boleto, é conta para pagar, aquilo tudo que, né, que abre a torneira e vai. Lucro é o que sobra depois que você tem sua receita menos da despesa. Só que a gente também fomos ensinados errado. A gente primeiro olha receita menos despesa e lucro. Na verdade, eu gosto da equação. Lucro é igual a receita menos despesa. Então, qual é o lucro que eu quero ter? E caixa. A caixa é quem manda, né? Caixa é quem manda. Se você tem dinheiro, como eu falei, você tem possibilidades e liberdade de escolher. Agora vamos para um exercício prático, tá? Olhando assim, aqui alguém é contador? André não pode, porque André você que é financeiro, não pode. Alguém é financeiro? Não? Então vamos lá. Não sei nada de financeiro, Adriana, mas você sabe olhar e comparar números. Então vamos lá. Receita, temos a empresa A e a empresa B. Olhando só a receita, só o faturamento, qual é a empresa melhor, que teve mais resultado? É a A. Legal. Custo do produto. 50% da receita foi custo do produto. Quem ainda está melhor? Desconto de vendas. Uma deu 4.000 e outra deu 1.000. Qual empresa tem a política de desconto mais agressiva? Impostos. É vilão ou é mocinho? Eu falo uma coisa para os meus clientes. Gente, tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que não. O imposto faz parte do negócio. Se você acha que o imposto não está bem empregado, aí é outro papo. Não é com a minha consultoria financeira. Vai discutir nas urnas. Vilão ou mocinho não é minha praia. Mas todos os dois pagam 10% de imposto sobre o faturamento. A maioria das empresas hoje estão no simples, né? Pequenas e médias, no caso. Receita líquida. Olhando agora para os números, só para o número, quem está melhor? A. Agora, olhando percentualmente, a B. Isso é um erro das empresas. Eu sempre falo, as empresas olham para o valor absoluto e não para o valor relativo. Então, as minhas análises eu sempre gosto de colocar em percentual. Porque 12.000 é 12.000. Comparado com o quê? Aí muda tudo. Né? 12.000 comparado com 120 é 10%.
12 mil comparado com 40 é 30. Então, muda a visão. Tem as despesas administrativas. Não vamos entrar no mérito do que tem aí dentro, mas a ideia é, uma gasta 17,5% da sua receita nas despesas e a outra gasta só 13%. Então, qual a empresa está controlando mais as despesas? A B. A B. Essa foi fácil. Foi fácil. Despesa financeira. Todo mundo sabe o que é uma despesa financeira? Despesa financeira é juros, taxa bancária, juros de empréstimos, isso são as despesas financeiras. Quando você paga as coisas atrasado, cartão de crédito atrasado, vem lá os juros, aquilo tudo. Despesa financeira. Uma gastou 2 mil, 5%, e a outra 500. Quem precisa ficar de olho nas despesas financeiras? E qual é a empresa que é realmente mais lucrativa? O lucro da B é 21% e da A 7,5%. Quase 3 vezes mais. Como é difícil, um monte de conta para chegar nisso. Não é difícil, porque, olha só, agora você é consultora financeira agora. Olhando esse quadro aqui, o que você ia aconselhar para o dono dessa empresa? Tipo, ponto de atenção, tá? Aonde que o sinal amarelo acendeu? Vocês vão sair daqui tudo formado, gente. André, fala diferente. Não pode. Quem se arrisca? Gente, pode falar. Será que é despesa administrativa? É o valor maior que você gasta. né? O gasto maior surgiu aí. E evitar juros, Olha, taxas vocês de matemática, Taxa de despesas financeiras, né? Mas é isso mesmo, gente. É pelo número. O número já está dizendo para a gente a direção. Pode até ser que dentro dessa despesa administrativa esteja tudo coerente, tá? Pelo tamanho da empresa e tal. Mas, em relação à receita total, ela está muito alta. Mas eu começaria olhando pela despesa financeira. Por que ela tem 5% da receita de despesa financeira? Ela tem empréstimo? Ela está pagando com atraso? Entendeu? O custo, tem alguma coisa que algum dinheiro de terceiro que está financiando a operação dela e ela está pagando um custo, está pagando uma despesa alta. A outra está baixinha, 1,7. Aí o que as empresas fazem? As empresas vão lá e pensam assim, ó, ao invés de olhar essa linha aqui de despesa administrativa, fala assim, não, gente, vamos dar mais desconto, tem que vender mais, tem que vender tudo. E aí cada vez vende pior, vai desvalorizando o estoque e se é serviço vai desvalorizando a mão de obra. Eu falo o seguinte, engana-se quem diz que serviço não tem estoque. Tem estoque de horas. E tempo é a coisa mais cara que a gente tem. É verdade. Então, quem trabalha com serviço tem que fazer essa conta muito mais com atenção do que quem tem estoque. Porque você pode ter no estoque 10 mil peças, mas você não pode ter 10 mil de estoque de horas no mesmo mês. Você não tem essas horas, tá? Então, nesse caso aqui, o custo do produto está 50%, ela está dando muito desconto em venda. Então, a gente deveria ver o porquê. A outra só dá 3% e ela está dando 10%. O imposto é igual. E, claro que eu fiz aqui basiquinha aqui para a gente ver. E a receita líquida, a gente já está dando uma olhada aí que a receita líquida é muito melhor da outra porque ela tem uma política de desconto agressiva, tá? O custo do produto, claro que a gente tem que olhar, né? Aí vai mexer com outras coisas também, porque pode ser que você consiga diminuir isso, mas isso daqui vocês conseguem fazer. Vocês sabem quanto vocês faturam? Todo mês? Aí, gente, aí eu vou morrer do coração. Aí a palestrante não chega no final. Se você não sabe nem quanto entra no mês, ainda mais quanto sai. André, socorro. Não, mas é variável, né? Os clientes pagam variáveis, assim. Você vende a prazo?
Não, cada mês eu trabalho com um novo cliente. Então eu não tenho X por mês. Tem Mas mês naquele que- mês você sabe. Sim, Aí você faz um planejamento sim, de quanto que você quer no outro mês. exato. Tá. Você sabe qual é, é produto ou é É serviço? serviço. Serviço. Você sabe qual é o custo da sua hora? Eu não calculo por hora, eu calculo os custos fixos. Tá, mas vamos lá. Outro erro. Você que presta serviço? Só você ou você tem uma equipe? Então agora eu estou na fase entrando do bebê para criança. Contratando uma equipe. Exato. Então, a sua equipe tem um limite de horas. Sim. Né? Se você vê, vamos supor, né, que é o sonho de todo mundo, você hoje tem 5 clientes, mas você adoraria ter 15. Hoje, com a equipe que você tem, você consegue atender 15? Eu consigo se eu administrar melhor. Consegue. Consigo. Eu nem preciso de mais clientes, eu preciso administrar os clientes que eu tenho. Mas assim, é importante você saber qual é o custo da hora do seu negócio. E não é a sua hora. Agora é custo fixo, a sua hora, a hora da sua equipe. Por quê? A sua equipe não tem 220 horas por mês. Entendeu? Então, ali, se você souber isso, você vai no futuro saber o seguinte: será que esse cliente, com o valor que ele vem, vale a pena para mim? Porque se eu tiver que contratar mais gente, talvez ele não vai valer a pena. E aí que muitas empresas que conhecem os números dispensam o cliente, dão o cliente para um parceiro. Já aconteceu muito comigo. O cliente não vale a pena para mim, eu passo para outra pessoa. Entendeu? Porque para eu atender ele, eu tenho que contratar mais uma pessoa, vai ficar muito mais caro. Vai me demandar muito mais tempo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, esse planejamento, você tem que aprender a calcular a hora do seu negócio. Hoje, com a quantidade de clientes hoje. Amanhã já é outra hora. Porque se vier um cliente muito grande, talvez você precise contratar uma outra equipe. Eu fiz uma consultoria uma vez numa empresa que vinha com um fluxo de caixa muito maneiro, pegou um cliente muito grande, que, né, o cliente fala o quê pra gente? Não, é pequenininho, é rapidinho, não sei o quê. Aí quando você entra na empresa, é um buraco sem fim. A empresa começou a ter que contratar gente para ir suprindo aquela demanda, daqui a pouco a despesa ficou mais alta que o contrato. O custo da equipe é maior. Muito maior, tá? Então tem que controlar. Descontos. Entenda quais são os descontos que vocês querem dar para os clientes. Eu já fiz muito desconto, porque quando a gente está começando, a gente quer o cliente, gente. A gente quer o primeiro cliente, o primeiro depoimento, o primeiro gente falando bem da gente. Mas depois, cessa isso, porque isso é um ralo que não tem fim, né? E despesas administrativas, né? Existe a máxima que despesa custa igual a unha, né? Cresceu, você tem que ir lá cortar, né, André? Despesa financeira, muito cuidado se você não entende a operação bancária, né? Porque o banco oferece as facilidades, mas depois a conta chega, né? Então, cartão de crédito corporativo que o dono usa. Gente, a resistência que as pessoas têm de separar as contas físicas das jurídicas é tão grande, porque o raio da milhagem, a pessoa quer a milhagem, a empresa está no buraco, mas a pessoa vai viajar para o exterior com a milhagem. Aí, sabe o que a gente tem que fazer? Ficar com a fatura do cartão de crédito, pessoa física, contabilizando a pessoa jurídica, e aí, quando ele vai pagar, ele quer pagar tudo pela conta da pessoa jurídica, sendo que ali tem coisa dele também, vai falar para ele que o dinheiro da empresa não é dele. Ele acha que o dinheiro da empresa é dele. E muitas empresas quebram por isso, né? Sim. Pega o dinheiro físico e colocar no jurídico. Eu tenho uma cliente que ela é muito engraçada, e aí eu fui definir com ela o Prolabore dela, o Prolabore. E ela falou, 50 mil. Aí eu falei, mas o que você faz na empresa? Ué, eu compro, eu sou modelo da empresa, eu tiro isso, eu tiro aquilo. Eu falei, se você fosse contratar uma pessoa no mercado agora, você ia pagar quanto? Ah, não sei lá, 3 mil, 4 mil. Eu falei, é isso que você tem que ganhar.
Aí ela, mas a empresa é minha. Eu falei, eu estou falando de prolabore, eu não estou falando de lucro. Aí ela, mas a empresa é minha, o dinheiro é meu. Eu falei, não, o dinheiro é da empresa, o dinheiro não é seu. Então, assim, tem muita dificuldade do pequeno entender que o dinheiro não é dele, entendeu? Gostaram desse exercício? Então, isso aqui vocês conseguem ver quanto que custa, vocês conseguem pegar todas as notinhas do que vocês gastam, as despesinhas do banco, tudo para vocês conseguirem chegar aí nessa conta simples. Toda empresa tem números secretos. Nem toda despesa é ruim. Você fala para a pessoa assim, você tem que investir em marketing. Não tem. Gente, mas marketing é importante para você divulgar o seu negócio. Tem que contratar mais uma pessoa. Não posso. Deus me livre. A folha de pagamento está... Ué, mas quem vai fazer o trabalho? Né? Então, nem toda despesa é ruim. A despesa ruim é assinaturas de sistemas que ninguém usa. Acontece muito. Antigamente, nas empresas, tinha assinaturas de revista e jornal que ninguém lia. O plano de saúde da mãe, da família, da não sei o que. Gente, isso não é da empresa. Mas fica mais barato no plano empresarial. Tá, mas não é da empresa, tá? O pessoal vai reembolsar? Não, então... Então, a mentalidade que é despesa é ruim. Mas não. Temos despesas estratégicas e não estratégicas. Que marketing é estratégico, contratar um bom profissional é estratégico, você investir em conhecimento é estratégico, comprar um curso, comprar uma máquina é estratégico. Despesas de crescimento são investimento. Então, lembre, quando vocês estiverem passando de uma fase para outra, você vai aproveitar a roupa do teu filho, pescando, a criança vai para a escola com a mochila, a criança está na universidade com a mochilinha do jardim de infância. Não, gente, empresa é igual a filho, despesa de crescimento é investimento. Então tem gente, o pequeno que, por que a criatura não cresce? Porque não quer investir na própria empresa, entendeu? Mas compra bolsa cara, compra tudo de marca, é uma beleza. Eu mereço. Exatamente. Trabalho o mês todo. Entendendo a linha da vida do seu negócio, né? Eu não gosto muito dessa linha reta, mas era mais fácil de fazer. Gente, empresa é igual a uma pessoa física, né? A linha da vida é assim, né? Estabilizou, morreu, né? Mas não consegui fazer isso, não. O que vocês precisam entender? Nesse gráficozinho aqui tem muita dica boa. A gente tem um ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? É do momento que você compra a sua mercadoria ou as suas horas até o momento que você recebe. Não é o momento que você vende. Por que muitas empresas quebram? Eu fiz consultoria para um ateliê de vestido de noiva. Ela uma graça, super fofa, mas ela parcelava o negócio em 15 meses. Aí eu falei, quando você acabar de receber, seu dinheiro não vai mais nada. E você está custeando a operação toda, comprando tecido, comprando renda, pagando a costureira. Então, vocês precisam entender o seguinte, vocês comprou o sininho, né, o cronômetro acionou. Você pagou o fornecedor, só que muitas vezes você paga o fornecedor e ainda nem recebeu o seu dinheiro. Aonde que você pode tirar proveito? Tentar negociar e pagar o fornecedor depois da venda. Aí o que a criatura vai? Ela vai num lugar, ela podia comprar 5 mil, mas ela fala assim, não vou voltar aqui 2 vezes. Ela compra 10 mil, quando ela podia comprar 5, vender 5. Depois ela volta lá, compra mais 5 e paga daqui a 40 dias. Então, isso daqui é vida para quem sabe mexer com essas informações. Vendeu o produto, você só vai terminar o ciclo quando você recebe. Aí o que a criatura faz? Parcela em 12 vezes. Já foi embora.
Só que aí embaixo disso tem o ciclo financeiro. Então, qual é o ciclo financeiro bom? É quando você recebe primeiro e você paga depois. Quem é que mudou, uma empresa grande que mudou toda a estrutura dela quando ela mexeu só nisso daqui? A Dell, computadores. A Dell vendia computadores como qualquer outro. O que ela passou a fazer? Você vai, você compra o computador e ela fala para você assim, ó, te entrego daqui a 40 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. O computador nem existe, ela não tem nada em estoque. Aí ela vai comprar as peças, ela vai montar seu computador, botar na caixa e enviar. Então ela recebe primeiro e depois ela paga os fornecedores. Isso mexeu no fluxo de caixa dela, no ciclo operacional dela completamente. Isso elimina os inadimplentes. Hoje até que está melhor, né? Porque tem cartão de crédito, então dá menos problema. Mas antigamente tinha muito boleto, né? Carnê, dava muito problema. Semelhante a quem faz trabalho manual. Quando você vai fazer algum trabalho manual, você pede, por exemplo, quem faz crochê, tricô, me dá 50% de Sim. entrada. Sim. Que aí pegava esse dinheiro e comprava a lã, a linha, para Isso. depois... Exatamente. As pessoas, assim, as artesãs, elas são muito mais empreendedoras, às vezes, do que empresas que têm loja, assim. Elas entendem a dinâmica. Não por uma questão, assim, que elas estudaram isso, mas elas entendem a dinâmica do entra e sai do dinheiro. Elas não têm o dinheiro para comprar. Elas precisam investir. Então, a gente precisa do dinheiro para comprar a linha. Se a pessoa desistir, você pagou o custo. Isso, né? A pessoa normalmente pede, eu quero uma cor tal específica, aí você tem que comprar aquela cor, nem sempre você tem. Depois vende. Minha mãe também faz crochê. O sistema de coworking, Adriana, é um exemplo disso. Né? Então aqui a gente não tem a exigência de que o cliente traga fiador, ele não precisa fazer depósito, mas ele paga para usar. Ele paga e usa. Sim. Se chegar no final do mês, ele tem que pagar para usar o outro mês. Se ele não paga, ele tem que cruzar comigo ali. Entendeu? O cobrador. Entendeu? Então ele já nem vem, né? Exatamente. Assim, são pequenos detalhes que às vezes fazem diferença. Por exemplo, eu na consultoria a mesma coisa. Primeiro eu peço a primeira parcela para depois começar a trabalhar. Não tem porquê. Entendeu? Porque trabalho o mês todo. Chega lá no final, o cara fala para mim, não gostei, não vai dar certo. Acabou meu... Eu gosto muito disso. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Gente, se você ouve a pessoa falar muito de faturamento, isso não diz nada. A pessoa às vezes faturou 1 milhão e deve 1.100.000. Não adiantou nada, né? Lucro é sanidade. Por que lucro é sanidade? Estamos num sistema capitalista. Você abre um negócio para ter lucro. Se o seu negócio ainda não tem lucro, tem alguma coisa errada. Ainda não tem lucro. Pode acontecer de empresas serem abertas e por uma questão de investimento, ainda demorar um pouquinho a dar o retorno. Mas se o seu negócio não tem lucro, tem muita coisa errada aí, tá? E caixa é rei, né? Então, quem tem dinheiro negocia melhor, vende melhor, tem mais condições de negociar e se encaixar, de se posicionar. Se fosse assim, né, gente, não tinha lojas tão caras. Mas a pessoa precisa ter o caixa para poder pagar tudo. E aí é que a gente muda, né? Eu sou contadora, então a vida toda era receita menos despesa é igual a lucro. Só que existe um livro chamado Lucro Primeiro, onde o autor fala justamente isso. Que, na verdade, o nosso olhar tinha que ser assim, ó. Lucro é igual a receita menos despesa. Se eu sei quanto que eu quero lucrar, aí eu vou ver quanto que eu tenho que vender e quanto para vender essa quantidade eu vou gastar. Tá? Então é isso, ó. Quanto que eu quero lucrar no final do mês? Quanto que eu quero botar lá no caixa da minha empresa? Vamos supor, 100 mil. Tá, mas para eu ter 100 mil, quanto que eu tenho que vender? Vou vender 1 milhão. Então a minha despesa é 900? Com esse olhar, para ter esse lucro, para vender esse valor, quanto que eu vou gastar? Se você fizer essa conta antes, você vai, às vezes, desistir de vender alguma coisa. Porque você vai começar a analisar
que às vezes o custo é muito superior à venda. Então, primeiro a gente precisa olhar quanto que eu quero de lucro. E aí faz a conta reversa, tá? Então, assim, eu contemplei todos os valores das minhas despesas. O que eu devo contemplar nesses valores? Tudo. Aí a pessoa fala assim, mas eu fui prestar um serviço, esqueci de botar o Uber. Tirou do seu bolso. Esqueci de comprar ao cliente, sei lá, quem imprime alguma coisa. Esqueci a impressão. Já era. Então, assim, tudo. Só que as pessoas, quando vão fazer um orçamento, elas fazem um orçamento, eu não sei de onde que tira aqueles valores não, gente. Eu não sei não, mas tira de algum lugar que eu não sei, é uma adivinhação, é uma bola de cristal, sei lá, pede às deusas lá do além. Sai um orçamento, aí quando eu pergunto para a pessoa assim, mas como é que você fez o orçamento? Não, aqui é assim, a gente tem uma tabela. Tá, legal, me dá a tabela. Mas onde está a tabela? E quando eu cheguei aqui já era assim. Era pegar o valor daqui vezes 2x, vezes não sei o quê. Tá, então me explica. A pessoa não sabe, gente. A pessoa não sabe. Então, o que acontece? O erro vai, assim, perpetuando na empresa, sabe? E aí chega o dono da empresa. Eu falei com a sua funcionária, eu queria entender aquele lucro. Não, fala com a Solange que sabe de tudo. A Solange faz todos os orçamentos. E eu trabalhei, assim, pouco tempo, trabalhei 1 ano numa construtora. E aí a construtora tem a orçamentista, né? E a orçamentista, ela pega o valor do parafuso. Ela pega o valor de um prego. E as empresas não fazem isso, né? Então esquece de colocar as despesas e depois fala assim, tá faltando dinheiro, por que será, né? Receita para ter um negócio lucrativo sustentável. Por que lucrativo e sustentável? O que eu falo? Você pode ter lucro hoje, mas esse negócio não se sustentar ao longo do tempo. Então eu sempre falo de sustentável. Mentalidade de empresária. Crianças fazem o que gostam, adultos precisam fazer o que deve ser feito. Então, assim, espero que nunca mais vocês falem assim, gestão financeira, né? Eu acho que o nome às vezes assusta, mas é necessário, gente. Não tem jeito. A empresária que não souber o básico vai morrer na praia. Então, até quando a gente estava escolhendo o tema, né, da palestra, eu falei pro Rodrigo, vamos colocar a saia do amadorismo. Eu, Rodrigo, pelo amor de Deus, não vamos chamar as pessoas de amadores? Aí eu, tá bom, mas eu trouxe o amadorismo. Por quê? Porque é mais ou menos assim, né? Que a gente vai abrindo uma empresa, a gente vai assim, aí a gente encontra outra colega, a gente conversa da empresa, são os mesmos problemas. E o amador aqui não é pejorativo, né? É na questão de você ter esse olhar mesmo, entendeu? De empresa. Aprender sobre gestão financeira, o simples que funciona. Eu sempre criei meus filhos cantando aquela música do filmezinho do Mowgli, né? Somente o necessário. O extraordinário é bom demais. Então, eu chegava no quarto caótico, eu falei, meninos, é só necessário. É só guardar, lixo no lixo, sabe? Vai no banheiro e aperta a descarga. É o necessário. E aí, quando eles faziam demais, aí eu cantava a musiquinha para eles. Então, assim, é o simples que funciona, gente. É mais e menos. Vocês... A gente tirou a raiz quadrada de algum número aqui? A gente fez alguma curva, calculamos o cateto da hipotenusa. Nem eu ia saber fazer isso, porque eu detesto isso. Mas assim, é muito simples. Não quer fazer, procure ajuda profissional. Boa. Essa é excelente. Só que delegue, mas não terceirize a responsabilidade. Porque eu já fui em empresas também que é assim. Eu falei com um contador. Gente, contador não faz financeiro. Contador não faz o seu fluxo de caixa. Contador, ele não faz isso. Ele pode até ser um contador muito legal e fazer algumas coisas, mas ele não faz isso. Então, não delegue a responsabilidade. Não ache assim, eu contratei uma pessoa, o problema é dela. Quem é a dona da empresa é você. Meu coitado, o contador tem que se virar em contabilizar as despesas pessoais da empresa.
Olha, eu desisti da contabilidade por isso, porque eu, assim, época de imposto de renda, eu falei para a família assim, não faço mais imposto de renda de ninguém. Por quê? Porque você tem que pegar todos esses documentos, eles entregam no dia 30 de abril, e eu virava assim à noite, de 29 para 30, para dar conta de entregar numa época que a internet... Agora, né? Eu ficava estressada, eu falei, não faço mais. Cada um procure um contador para fazer, eu não faço mais. Eu desisti porque, assim, o contador passou a ser, assim, o cara que tem que dar o jeitinho. Entendeu? Então, não tem jeito. Inclua na sua agenda de empresária o dia da semana para avaliar seu financeiro. Eu acordo, né? Eu gosto de fazer as coisas mais na parte da manhã. Então, coloco o financeiro na parte da manhã. Porque o que é chato, a gente coloca logo primeiro para fazer. Tá? O que é olhar o seu financeiro? Conferir extrato de banco, né? Conferir as suas receitas, fazer uma pequena projeção, juntar as notas, ver quanto que vai pagar, ver se você está ali vermelho, amarelo ou verde. É assim, eu acho que se você, num negócio pequeno, 1h30 por dia, por semana, resolve. Mas um negócio maior, um pouquinho mais. Após avaliar, tome ações necessárias. Corte na própria carne se precisar. E a bolsa dançou? Dançou. Eu fiz uma consultoria para uma dentista. Era muito engraçado. Eu falava assim, ó, tem que cortar isso. Não pode? Não pode. Mas por quê? Porque não pode. Como é que eu vou viver sem isso? Esse Milão, você tá com cada ideia? Entendeu? Aí ela falava assim, você parece que não é uma mulher. Você não liga para essas coisas? Eu falei... meu trabalho é esse, mas o que eu posso fazer? Então, assim, corte na carne, tá? Até para ser exemplo. Nunca pare, mesmo que o seu negócio tenha uma boa saúde financeira. O que é uma boa saúde financeira? É você ter um capital de giro de, no mínimo, 3 meses da sua operação. No mínimo, isso assim, bem mínimo. Quando é que a gente viu isso? Eu vi isso, claro, na pandemia. Quem não tinha um colchão estava desesperado. E eu tinha um colchão. Ele era pequeno, mas eu tinha. Mas quando ele começou a acabar, eu fiquei desesperada. Mas é a importância de você economizar isso aí. O certo é você ter 6 meses, né? É claro, maior do que isso, melhor. Depende do tamanho da empresa também, da sazonalidade. Tem empresas que são mais sazonais. Enfim, a gente está falando de uma forma geral. Então, de uma forma geral, de 3 a 6 meses, tá? Então, não pense que... É porque, assim, a gente tem, no Brasil, tem uma... Sei lá, que empresário é rico, né? Virei empresário e fiquei rico, né? Aí começa a gastar como empresário. Não. Você ainda não é o Abílio Diniz. E conhecimento é poder, né? Então, eu trouxe 3 livros que são, assim, bem simples. Eu gosto muito daquele ali, Dinheiro Feliz, que é a arte japonesa de fazer as pazes com o seu dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia, que, né, claro, é um conto, mas dá para a gente fazer muitas associações. E o último que eu li agora é esse, A Psicologia Financeira, que é muito... eu gosto desse livro porque ele bate numa verdade, assim, entre... sabe, aquele extremismo de eu tenho que também economizar o cafezinho com o que realmente acontece no seu dia a dia e por que as pessoas muitas vezes não conseguem juntar dinheiro. Dá para comprar bolsa? Dá para comprar? Dá para comprar. Depois dos 6 meses do fluxo de caixa. Então, se você pensa que você pode ou que não pode, você vai estar certo. Então, se vocês acharem que não conseguem fazer gestão financeira, está certo também, né? Meus contatos aqui para quem quiser, e eu agradeço aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu fico à disposição aí para dúvidas e reclamações. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui um presentinho para agradecer você pelo carinho de nos presentear com seu conhecimento, com essas dicas preciosas. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. Adorei, gente. Eu queria chamar a Joyce
da Secretaria de Promoção das Mulheres, para ela falar aqui um pouquinho, né, para a gente dar um oi, porque é uma secretaria super importante, que pode trazer políticas para a promoção das mulheres no empreendedorismo. Com Joyce. Eu sou a Joyce Trindade, estou como secretária de Mulheres da Prefeitura do Rio. Estou como secretária de Mulheres, que é essa missão da gente construir um Rio de Janeiro melhor, né, para nós mulheres vivermos. E uma coisa que eu sempre falo, que uma cidade melhor para a mulher é uma cidade melhor para todo mundo, né? Porque nós, em sua maioria, somos as chefas de família. A gente sabe do desafio, né, do abandono paterno, muitas das vezes. Então, quando a gente movimenta a economia na lógica das mulheres, a gente movimenta várias gerações, a gente movimenta a economia de filhos, de uma rede familiar muitas das vezes e, consequentemente, do Brasil. Então, eu sempre falo muito, né, que a prosperidade de uma nação, ela se dá a partir da vida das mulheres também. E isso é uma coisa que muitas das vezes a gente não se percebe, né, porque somos a maioria. Então, a gente, de fato, impulsionar a economia, né, feminina, impulsionar o mercado criado pelas mulheres, impulsionar espaços de lideranças por nós, é dizer que o Brasil também vai prosperar. Então, nunca é algo individual, sempre é algo coletivo também, de quando a gente cresce, geralmente, né, uma rede inteira cresce junto. Então, eu queria muito trazer essa lógica para vocês, que eu tenho muito compartilhado com vários empresários e instituições e empresas mesmo para dizer, gente, contratar mulheres é incrível, inclusive para o seu negócio. É ótimo, porque a gente está justamente dizendo que vai desenvolver mais a nação, né? E isso para mim é um ponto muito importante. Consumir justamente nos fornecedores, sendo fornecedoras, é ótimo para todo mundo, não só para vocês, mas para a gente também enquanto nação. Então eu quero muito trazer essa fala para vocês, da gente poder estar se fortalecendo. E muito brevemente, para eu também não tomar muito tempo de vocês, eu acabei esquecendo de trazer o panfleto, 1000 perdões, mas eu vou ver se meu motorista... Inclusive, Thalita, manda uma mensagem pro Nilson para ver se ele tá com o panfleto lá no porta-mala, eu acho que tá. Aí você busca para mim, por favor, tá? Que é o seguinte, a gente, no caso, trabalha com 2 frentes de trabalho, bem brevemente. Uma, é enfrentamento à violência contra as mulheres. Quem sabe que nenhuma mulher vai trabalhar bem ou desempenhar as suas funções, suas atribuições, se estiver em casa passando por violência. Isso é um ponto básico, como qualquer outro ser humano, né? Então a gente tem muito disseminado, né, a palavra da mulher que eu falo em várias instituições também empresariais para dizer, pessoal, se as suas funcionárias, se as mulheres que atuam com vocês, se as suas consumidoras estiverem dentro de casa bem, a gente está falando também que as pessoas vão querer consumir mais, vão querer trabalhar mais e tudo vai funcionar melhor. Ninguém trabalha bem se a sua cabeça estiver mal ou com o rosto machucado porque tomou um tapa na cara. A gente não tem como esperar isso de um ser humano. Então eu quero muito trazer essa reflexão para vocês, que enfrentar a violência é uma coisa para todo mundo, porque a gente está falando novamente de pessoas estarem melhores e novamente produção também aumenta aí. O 2 que a gente trabalha muito é justamente a promoção da mulher. E a promoção da mulher é tudo, gente. É da saúde da mulher, é educação, é transporte público. Eu sempre digo que se a gente pensar um transporte público para todas as mulheres, a gente está dizendo que elas vão chegar melhor nos lugares. Quantas de nós, né, que já usou um BRT, um ônibus, um trem, né, sabe quanto que é constrangedor você tá lá e vem alguém passa uma mão em você. Então isso tem abalos mesmo, né? E novamente, você passou por constrangimento físico, vai chegar no seu trabalho, você também não vai estar bem. Então são vários processos mesmo de pensar a promoção da mulher como um todo. E aí entra o empreendedorismo, né? Porque eu acho que trazendo rapidamente no recorte, que a gente tem feito muito, o empreendedorismo para a gente tem sido uma ferramenta fundamental, né? Por quê? Quando a gente fala de mulheres, a gente fala muitas das vezes dessas mulheres serem mães e, novamente, chefas de família. Essa mulher, ela precisa coordenar uma vida inteira, e não só dela, dos seus filhos. É como a criança vai para a escola ou para a creche, é como ela vai para o trabalho, é como ela faz essa logística de vida toda, é como ela vai realmente fazer com que tudo isso funcione. É limpar a casa depois e tripla e quádrupla jornada. Então, como a gente organiza tudo? E muitas mulheres, né, a partir da maternidade, têm se descoberto empreendedoras, porque elas veem que na parte mesmo financeira faz mais sentido às vezes trabalhar em casa, né, a partir de outras produções do que às vezes pegar um CLT e ir para o mercado de trabalho convencional. Então a gente tem percebido que para muitas tem sido uma saída lógica e mais, enfim, economicamente falando, organizada para elas.
Então a gente tem muito conversado sobre isso, porque na cidade do Rio a gente tem uma meta, né, capacitar 370 mil mulheres até o final da gestão, e isso é mulher pra caramba, né? Espero que a gente consiga ultrapassar, mas é uma meta realmente muito complexa e ousada. E o nosso público-alvo são as mulheres chefas de família, porque a gente, novamente, como eu falei no início, isso é mudar a lógica perpétua de Brasil e de economia da nossa nação. Então, trazendo para vocês esse debate, né, a gente tem muito formado diversas empreendedoras em muitas áreas de formação. Né? Todos os nossos cursos que a gente possui, as Casas da Mulher Carioca, que são espaços de capacitação para as mulheres do Rio de Janeiro, que é desde a área da beleza, a área da saúde, a área da tecnologia e assim por diante. Mas uma coisa sempre passa por todas as formações, é a gente trazer perspectiva para essas mulheres. É elas entenderem de gestão orçamentária, porque às vezes talvez ela não vai nem empreender, mas talvez se ela souber gerir melhor seu dinheiro, pode fazer muito sentido. E infelizmente o Brasil não tem a lógica, né, da gestão financeira familiar. A gente precisa também debater muitas das vezes isso, né? Dessa mulher, por exemplo, ver que tem possibilidades de futuro. Ela pode ser soldadora também, ou ela pode ser, né, uma artesã. Enfim, tem possibilidades de futuro. Às vezes o que falta é aquele start, né, mental para você ver que tem caminhos. Então a gente trabalha muito com isso. E fazendo um convite para vocês, muito importante. No dia 8 de março, que é a quarta-feira, já está aí do lado, a gente vai estar disponibilizando 8 mil oportunidades para as mulheres do Rio de Janeiro. Desde vagas de capacitação, todas são com bolsa integral, que a gente, né, não cobra nada, que as mulheres têm que ter, né, possibilidades de futuro, mas algumas com bolsas de auxílio financeiro para elas também terem. E 2 vagas também de emprego. Ah, Joyce, eu não preciso de nada disso. Beleza, mas alguém precisa e vocês podem ser multiplicadoras. Ah, Joyce, eu não quero nenhum curso gratuito. Maravilha, mas alguém do seu Instagram, do Facebook, vai precisar. Então a gente pede muito essa rede de apoio. Né? Não tem como nós mulheres acharmos que está tudo distante da gente. Ah, Joyce, eu não quero fazer parte de rede nenhuma. Maravilha, mas você fortalecer outra mulher é um passo importante. Então a gente pede muito essa ajuda de vocês. Você não precisa, mas sempre vai ter alguém, né? Então como a gente multiplica, multiplica, multiplica. E eu sempre falo que todo mundo que encosta em mim ou em qualquer uma das mulheres que trabalham na nossa secretaria tem uma única missão, que não tem valor monetário, não tem nenhum custo. É basicamente multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Porque a informação, gente, salva vidas demais. Eu sempre digo que não adianta a gente criar a melhor política pública se não vai ter usuários da política pública. Igual vocês. Não adianta vocês criarem melhor produto ou melhor serviço se não vai ter gente para consumir aquilo. A mesma lógica passa pela minha área. Se eu não criar uma boa política pública, onde as pessoas saibam que podem utilizar, não vai adiantar para ninguém. Então eu preciso da colaboração coletiva. Eu sempre digo que nós do serviço público a gente tem recursos limitados. Isso é um ponto-chave. A gente não vai ter curso para todo mundo, a gente não vai ter atendimento para todo mundo. São recursos limitados mesmo, de tempo, foi tudo que foi falado aqui. De tempo, de orçamento, de caixa, né? Várias lógicas aplicadas aqui, a gente também aplica na política pública. É claro que o lucro está em outro âmbito, mas o lucro para a gente é o cidadão bem. Se o cidadão tá bem, tá gostando do Rio de Janeiro, a cidade inteira lucra mais. Então, para a gente é muito importante compartilhar isso com vocês. Então, entre na missão, segue lá, secretariadamulher.rio, multiplica, divulga. Se quiser me seguir também, porque eu adoro ser blogueira, é Joyce Trindade, com Y. Mas é porque a gente sabe mesmo que é importante as pessoas se aproximarem. Né? Eu sou formada em gestão pública, então a Natália, que até trabalha aqui também, foi minha professora na faculdade. A gente fazia vários planos de negócios da política pública, obviamente, mas muito do que vocês aplicam ou praticam, a gente também tem a mesma perspectiva. Ainda mais a nova geração, né, de políticos e gestores públicos. A gente compartilha muito das metodologias empresariais também, novamente, com lucro tendo outra perspectiva, mas tem a mesma metodologia. Então eu quero muito convidar vocês também a construir com a gente. Joyce, estou precisando de mão de obra para tal área. Ou então os negócios estão mudando e a gente precisa investir que as mulheres tenham mais a área de capacitação. Falem comigo. Eu sempre falo muito isso com as empresárias e empresários. Eu falo, gente, se eu não souber o que vocês precisam, eu não vou capacitar as pessoas. É uma conversa, um diálogo o tempo inteiro. Eu não quero que você pague 100% de a bolsa de alguém.
eu vou pagar, eu estou aqui à disposição. Né? A minha secretaria tem essa missão, mas eu preciso que vocês me digam. Porque também não adianta eu formar 100 mil mulheres em, sei lá, produtoras de notebook, se não tiver quem contrate essas mulheres. Pra gente é uma troca o tempo inteiro. É as instituições, as empresas falando, olha, essa é a mão de obra que eu preciso, e a gente dizendo, então vamos capacitar elas. Condições de capacitação a gente possui. O que falta é justamente as pessoas conectarem e parar com essa maldita estigma, né, de que mulher vai engravidar, então a empresa vai ter, né, um prejuízo. Meu Deus do céu, a coisa mais cruel. Eu trabalho com muitas mulheres, basicamente 95% da minha equipe são mulheres, né? E a gente sabe que tem muitos desafios, também não tem como romantizar, né? São desafios mesmo, sociais, porque a gente é criada numa sociedade complexa, que não foi feita para a gente ocupar espaços de poder, mas a gente precisa saber lidar, né? Então a gente precisa entender que o potencial construtivo de uma mulher é fundamental. A criatividade de uma mulher é assustadoramente incrível, porque essa mulher ela sabe resolver problema. A gente é criada para isso. Então, como a gente potencializa isso também? Para mim é um ponto-chave. Eu sempre digo, se a gente vive os problemas, a gente sabe fazer soluções. Pronto. Esse é o ponto básico da minha política pública. E para acabar a minha fala, eu poder encerrando com vocês, que é o seguinte, que eu sempre reforço muito também. Também não adianta você falar, eu sou a maior multiplicadora da Secretaria da Mulher, se você também não estiver bem. Eu sempre falo muito isso. Tem o primeiro aprendizado que a gente escuta quando a gente vai voar de avião. Que vem a aeromoça e a aeromoça e diz, a saída de emergência é para lá, para cá, para acolá. Mas a parte mais importante é, se der ruim no voo, o que vai cair? A máscara de oxigênio. E qual a primeira coisa que você faz? Em você. Depois na criança, no vizinho, no papagaio, no cachorro, o que for que seja. Mas se você não estiver respirando, a pessoa do seu lado também não vai conseguir ter a sua ajuda. Então eu sempre reforço muito isso em todos os lugares que eu vou. Nós mulheres precisamos respirar. A gente esquece de fazer isso. A gente precisa estar bem. A gente precisa também olhar pra gente e falar, eu tô forte, eu tô bem. Porque aí, minha filha, você vai ser a maior multiplicadora de tudo. Não só da Secretaria de Mulheres, porque agora vocês são multiplicadoras também, mas de tudo. Né? E muitas das vezes nós mulheres não somos ensinadas a fazer isso. É sobrecarga acima de sobrecarga, é desafio em cima de desafio. E eu falo isso sempre para mim mesmo, porque, enfim, obviamente, sendo uma pessoa que é gestora pública e política, vai ter que me comprovar 10 vezes mais que meus companheiros políticos. Óbvio. Que eu, além de ser jovem, de ser negra, sou mulher, então vários quesitos aí. Então tem que estar sempre me comprovando mais. Isso é um fato na minha existência e em todas vocês. Mas como a gente, mesmo assim, respira. Porque senão, se eu der um piripaque ali do lado, eu não vou ajudar 3,6 milhões de mulheres. Então, para ajudar 3,6 milhões de mulheres, que é o público consumidor de vocês, e as minhas usuárias, que são vocês também, não vai adiantar nada. Então, eu sempre falo muito isso para minha equipe, né? Tá estafada? Fala, pra gente poder. Entra de férias amanhã, a gente dá um jeito, mas todo mundo viva e bem. E, né, em condições boas. Então é isso, menina. Obrigada. Segue a gente lá, multiplica, muitas coisas acontecendo. Então é isso. Estamos à disposição para fortalecer as mulheres do Rio de Janeiro em todas as áreas e em todas as regiões. Beleza? Obrigada, tamo juntos. Bom, meninas, vou começar, vou falar um pouquinho de mim pra gente iniciar. Eu sou essa menininha aí que você tá vendo lotada de meninos. Eu sou a 4ª geração de uma família que só nasceu meninos. Então daí você já imagina a quantidade de fita e laço que eu tinha quando eu nasci. Eu sou mãe do Caleb e do Jael, a gente adora viajar, essa é minha família, minha mãe, meus 2 filhos. E nas horas vagas eu adoro cozinhar, esse é meu hobby, eu posso falar de carteira. Bom, eu cursei Direito, na realidade me encantei pelo mundo da moda, me especializei em consultoria feminina e também eu gosto de estudar, eu me especializei em consultoria masculina e eu faço o famoso teste das cores, sabe? Pronto, então eu ajudo você a descobrir a sua cartela de cores. Eu também sou visagista, então o visagismo estuda a métrica do rosto das pessoas. E aí, de acordo com o seu rosto, a gente consegue entender qual seria o melhor modelo de corte, qual seria o melhor modelo de óculos para você. Então é isso que eu presto na minha consultoria. Vou aqui no dedinho que vai ficar mais fácil. Essas são algumas empresas que eu já passei ministrando treinamento ao longo da minha carreira.
porque a gente também pode implementar um dress code, ou seja, estabelecer um código de vestimenta para uma empresa, ou se a empresa pedir, a gente também pode uniformizar a empresa. Então é isso, com isso também que eu trabalho. Bom, e para que consultoria de imagem? Da onde começa essa necessidade? Você pode perceber, não preciso falar, porque as imagens falam mais do que, né, muitas palavras, né? Então é isso, é a diferença do antes e o depois. É isso que eu trabalho. E qual é a necessidade disso? É trazer uma aparência de uma mulher mais vitoriosa, de uma mulher empoderada, de um profissional de sucesso. É com isso que eu trabalho. Então a gente percebe que são pequenos ajustes que a gente pode fazer nessa vestimenta para que a vestimenta possa falar pela pessoa. Na realidade, eu sempre falo que a imagem ela pode abrir ou fechar portas. Então, ela é responsável por esse contexto de como o outro está te vendo. E isso passa não só pela roupa, mas às vezes também, vamos lá, aqui, por um simples corte de cabelo, mas com uma pré-orientação. Não sei se já aconteceu isso com você. Você tira uma foto do Instagram, de uma revista, vai até o cabeleireiro e fala, eu quero cortar assim. E aí o cabeleireiro executa o corte. Ele corta assim, daquela maneira. Mas aí o que acontece? Ele corta e não fica igual. Aí você fala, ué, como é que pode? Como é que é isso? Por que não ficou igual? Porque às vezes o seu rosto não tem nada a ver com aquele corpo, com aquele rosto que era o teu rosto de origem. Por isso, e agora eu tô assim, gente, o que eu já saí em palestra assim, ó. Não tá no gibi. Então agora quando eu tenho um fotógrafo assim, poderoso, com uma cobertura assim do DR, como hoje, eu vou dar uma paradinha, vou fazer aquela cara de linda, porque sou rainha disso aí, é sério, eu sou rainha. Vocês não fazem noção, vocês não têm noção. Pronto. Bom, e eu vou falar hoje sobre cores, né? Como eu falei pra vocês, eu faço essa parte de colorimetria. Então eu vou trazer uma informação que de repente vai lembrar aquela aula da 4ª série lá da Tia Cocota, pronto. Então a cor, lembra da aula de artes que todo mundo matava, né? Ninguém assistia? A cor, ela tem 3 coisas importantes. Ela tem a cor dela, que é a temperatura, ela tem o valor, que é a profundidade, e ela tem a saturação. Ou seja, a cor a gente pode entender que ela pode ser ou quente ou fria, sim, as cores são divididas. Ela pode ser uma cor clara ou escura, mas essa parte está fácil, não precisava de mim aqui. Agora ela pode ser uma cor intensa ou ela pode ser uma cor suave. Pronto. E aí, ó, eu vou traduzir isso assim no dia a dia. Se você olhar para essa minha cliente aqui, em qual das duas ela parece estar mais cansada, mais abatida, mais esbranquiçada? Parece que ela fez uma cirurgia, né? Tirou um rim agora. No número 1 ou no número 2? No número 2. Então, ela tem muita olheira, ok. Mas a gente entende que a olheira é uma coisa que a gente contorna com a maquiagem. Agora, ela estar pálida, não. Então, a gente entende que no teste de cores eu vou descobrir se você fica melhor com cores escuras ou com cores claras. Aqui, claramente, a doutora Ellen, ela é uma advogada, a gente percebe que ela fica melhor com cores escuras. Porque com cor clara, ela fica com uma cara muito empalidecida, né? Pronto. E aqui, em qual dos dois ela parece estar com mais olheira, com mais espinha, mais acne? No número 1 ou no número 2? No número 1, no laranja. Então é isso que a gente vai descobrir no teste de cores. Porque é assim que acontece com você. Você sai com uma roupa que está fora da sua paleta e você está assim. Aí você fala, meu Deus, 1 quilo de reboque de maquiagem. Mas você sabe que eu vou te contar? Que nem com a maquiagem isso é contornado. Então essa é a importância de você descobrir qual é a sua cor ideal, qual é a sua paleta de cor, se você fica melhor. Então o que a gente vai descobrir? Se você fica melhor com cores quentes ou frias, com cores claras ou escuras. E a gente também vai descobrir o seu contraste. E para que descobrir contraste é importante? Para isso, olha como na foto existe uma diferença gigante. Porque aqui o contraste dela não foi respeitado. Olha aqui como ela é bem morena e o cabelo dela é bem próximo da pele dela, correto? E aqui também. Ela é mais branca, mas o cabelo dela é mais escuro. Então o contraste dela é maior do que o dela. Mas então aqui a gente percebe claramente que ela não ficou bem de loura. Se a gente olhar inclusive para a foto da atriz americana, né, da Kardashian, a gente parece inclusive que ela está de peruca. Não é? De tão fake que o cabelo ficou, de tão artificial. Então é esse o poder de você entender o seu contraste. Para a gente, de repente, trabalhar com mecha, trabalhar com reflexo, trabalhar com alguma coisa assim no nível das cores. Então é isso que eu faço. Pronto.
Então, e isso veio da onde? Isso não fui eu que bolei agora, isso é uma coisa antiga. Você lembra de Newton, aquele cara que estava sentado na árvore e a maçã caiu na cabeça dele? Pois é, ele descobriu um monte de coisa interessante. E uma coisa que ele descobriu é isso aí, que a luz ela passa por um cristal e ela se refrata. Pronto. E aí nessa refração da luz, lá desde 1600 e alguma coisa, muitos estudos caminharam e até que essa pessoa aqui, Suzanne Cagehill, descobriu. Ela era figurinista, ela estava fazendo um filme, ela estava trabalhando e ela colocou um vestido numa atriz e depois ela colocou o mesmo vestido na outra atriz. E aí, na hora da filmagem, e todo mundo sabe, né, que antes do filme ir para as telas, todo mundo assiste milhões de vezes, né? E aí o diretor falou assim, nossa, essa pessoa tá horrível. Quem foi que vestiu essa pessoa? Aí ela falou, fui eu, diretor. Aí ela falou, mas eu botei na fulaninha e ficou muito bom. E aí ela pegou todos os estudos que já existiam na época e montou essa teoria das 4 estações. Então a gente entende, e depois isso foi super estudado e tem publicação em revistas científicas sobre a colorimetria para as pessoas. Então, a grosso modo, as pessoas foram divididas em 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E para cada pele, cabelo, existe uma paleta específica e uma coloração. Então, a gente entende que as cores são quentes e frias. Então, para cada paleta dessa vai haver uma distribuição se a sua pele é quente ou se a sua pele, obviamente, é fria. E aí, como é que a gente entende isso no nosso dia a dia? Por exemplo, você já percebeu que existe uma variedade enorme de tons? Tons de azul, tons de rosa, tons de vermelho. Então, existe um azul que é mais frio aqui no inverno e aqui no verão. Olha como ele é completamente diferente, as nuances desses dois aqui que são cores mais quentes, de primavera e de outono. Então, existe um azul frio e também existe um vermelho frio, um vermelho quente. Pronto, é assim que a gente vai entender. E aí agora, tira print da tela. Eu vou dar uma palhinha para vocês, ela me pediu, a André pediu. Eu vou falar hoje sobre esse preview dessa coleção nova que está aí, que é o outono verde, outono e inverno, e quais seriam as cores que a gente vai ver bastante agora, bem forte nessa próxima estação. Pronto, uma cor que a gente vai encontrar vai ser essa aqui, vai ser waterproof, que ela na realidade é como se fosse uma tromba d'água. Ela é um azul, ele é muito lindo e isso você já vai encontrar em lojas grandes, Zara, Renner, Riachuelo, todas essas. É uma cor bem acessível. Pronto, eu vou falar um pouquinho dessa cor agora. Olha, ela lembra um pouco aquele Tiffany, mas ela não é. Olha como a gente coloca ela parecida. Exatamente. Como a gente coloca ela mais parecida, como ela, a waterproof, a tromba d'água, ela é mais quente, ela é mais para verde, e o Tiffany ele é mais para azul. Ele é um azul esverdeado, digamos assim, né? Pronto. É uma cor que transmite muita tranquilidade, é uma cor que transmite calma. Tá aí uma boa cor para você fazer uma boa reunião de trabalho, para você fazer uma entrevista de emprego. É uma boa cor que a gente recomenda. É uma cor fácil, ela deriva do azul, e o azul é isso, ó. Ele é fácil, uma cor universal, né? A gente encontra ele em várias cartelas. De primavera, de outono quente, de outono suave, é uma boa cor. E a próxima cor é esse aí, um amarelo, é o Samoa Sun. Sim, ele lembra um mostarda, mas ele não é um mostarda. Olha, então eu coloquei ele perto do mostarda para você ter uma ideia. Falar, ela falou de mostarda eu já conheço. Não é mostarda, é parecido com mostarda. E também é uma cor quente. É uma cor que transmite muita energia. Na realidade, as pessoas falam que o amarelo não é uma boa cor para primeiras reuniões de trabalho, primeiras apresentações, porque é uma cor que transmite muito essa coisa do perto, do contato próximo. E às vezes as pessoas podem associar isso a você ser uma pessoa assim mais fraca, mais infantil. Então, não seria uma boa cor para uma palestrante, por exemplo. Ok? Para uma entrevista de trabalho. Pronto. Mas é uma cor que transmite muito isso. Você vai numa reunião de network, você quer falar com todo mundo, quer trocar cartão? Vai de Samoa Sun, vai de amarelo, vai de laranja. Você vai se conectar com mais pessoas. Pronto. Então, é uma cor presente em algumas cartelas. Vou olhar minha colinha aqui, porque não dá para decorar todas as cartelas. Mas de primavera, de outono quente. E os neutros de inverno claro, de inverno escuro e de outono suave. Então, é uma cor relativamente um pouco mais fácil de você encontrar. Dá para fazer um monte de combinação. E você não precisa ir necessariamente toda de amarelo. Você pode usar um acessório, que
tchan do negócio. Pronto, você pode colocar e mesclar isso de uma maneira muito, muito legal. Você pode estar toda montada no azul com uma bolsa amarela. Fica muito chique. Vira aquele ponto de luz no seu look. Então, isso é uma coisa que vai adiantar. E agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Eu vou pedir para vocês, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 2 grupos de 4 pessoas e eu vou entregar 2 cartelas. Levanta aí, mulherada. Vamos trocar de lugar. Vamos embora. Amarelo pra mim não dá. Eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho uma sandália desse amarelo da bolsa. Eu ia colocar a sandália. É, né? Só que aí, como eu falei, eu tirei esmalte, eu tirei do pé, o sapato até. Pronto. 2 grupos de 4 aí? Já tem 2 grupos de 4? Já? Já? Beleza. Pronto, eu vou entregar uma pra vocês. Deixa eu chegar lá no outro grupo. E eu vou dar 2 minutinhos pra vocês. E eu quero que vocês olhem, dêem uma olhadinha nessa cartela e vão me eleger 2 cores que vocês acham que a mulherada toda usa, que são cores universais. Vamos lá, vai. Eu uso muito jeans também. Hoje não tô de jeans, mas eu amo jeans. Então, eu acho que você tá de jeans. Eu amo rosa. Um grupo só. Vamos lá? Vamos lá? E aí, quem que é o capitão do time? Quem vai falar aqui? A gente não concordou. Não concordou? Então eu vou dar mais 10 segundos pra vocês aí quebrarem o pau. E aqui, quem que é o capitão do time? É uma cor só, fala. Qual vocês acham que é a cor? Duas ou uma? Das 2 vocês vão falar uma só. Então a gente fica com preto. Preto? É? Por que o preto? Vai, a gente quer ouvir. Não, se você perguntou qual é a cor que a mulherada mais usa. Mais usa? E aí a gente traz aqui. Como as pessoas não querem errar, aí vai de preto. Vai de preto, ok, obrigado. Muito bom, muito bom. E aqui? Vamos lá, a gente só ficou em 2. Azul fechou. Azul fechou, ó, vamos ouvir. Elas disseram que é azul, ó. Vamos ouvir, ó. Eu fiquei no verde, elas mudam mais pro rosa, pra coisa assim. Eu gosto muito, eu acredito que a mulherada também utiliza muito o marrom. O marrom, também achei isso. O marrom, azul, o azul pelo jeans. Eu amo azul e amarelo também. Eu amo azul, amarelo, rosa, amo todas. Mas essa cor é quente, né? Essa cor é quente. Então, obrigado pra vocês. Uma salva de palmas. Valeu, vamos sentar. Pode guardar, é sua. Eu amo rosa, azul, amarelo. Rosa é legal, mas eu vejo amarelo, rosa. Não, eu tô de preto. Não é porque a gente gosta, é porque a mulherada usa. A mulherada Eu acho que também tem a ver muito com o momento, né? Se você tiver... Vamos lá. E eu vou colocar então as duas cores que foram votadas, que eu ouvi aí de pessoal, mas eu vou dizer pra vocês, o pessoal tá sempre buscando por essas cores, hein? Vamos. E o meu preto. Tá aí, ô corzinha querida. Na realidade, o preto é uma cor que não é uma corzinha básica, todo mundo fala. Então, o que acontece? O preto é uma cor fria. Na realidade, quando a gente começa a estudar colorimetria, a gente entende que o preto, ele é acromático na realidade, ele não tem cor. Então, ele está fora do círculo cromático. Peguei vocês. Mas na realidade, não, deixa esse segredo para todas agora. Já foi dar palestra, a pessoa está te fotografando, você dá aquela paradinha. Faz aquela cara de rica, não dá, gente. Então, mas é sério, o preto é uma cor que traduz muita elegância, sobriedade, você aparece com certo destaque, é verdade. Mas a gente tem que lembrar que se usado excessivamente, o preto é uma cor que transmite luto, tristeza. Quando as pessoas estão tristes, qual a primeira cor que você pensa? Preto. Quando a pessoa está em depressão, qual é a cor que a pessoa pensa? Quando você vai no cemitério, no sepultamento, você vai de preto. Então, atenção com o uso do preto. Ele pode passar uma ideia de que você está com alguma disfunção, que você está deprimida, que você é triste, se usado o ano todo. Como eu falei para vocês, eu tenho muitos clientes, eu já atendo há 6 anos,
E nesses 6 anos de consultoria, o que eu mais uso, eu escuto das clientes. Samanta, eu uso preto o ano todo, eu uso preto no verão, eu tenho camisetas pretas, eu tenho vestidos pretos, eu tenho preto na primavera, no inverno, entendeu? Então, assim, qual é a necessidade disso? Atenção, ainda mais com o que você trabalha. Se você é uma pessoa que está sempre, que o seu trabalho tem uma necessidade de comunicar e está em constante contato com o seu cliente, talvez o preto seja mais ou menos aquela música, tô nem aí com seus problemas, que eu não vou ouvir. Então, assim, atenção com o uso do preto por causa disso. E é uma cor difícil, a gente encontra ele apenas na cartela de primavera brilhante, de outono e de inverno. Pronto. E agora eu vou falar da outra queridinha, que é o azul. Não adianta. Azul, cor primária, fácil. A tia Teteca te ensinou lá na escolinha. E incrível, eu vou mostrar uma estatística aqui. O azul, ele é a cor mais votada de 2 a 72 anos. Já foram feitas pesquisas mundiais e o azul ganha assim na frente. É uma cor fria, né? Mas é uma cor que transmite inteligência, é uma cor que transmite confiança. Lembra do mar e do céu? São coisas muito constantes na natureza, né? Coisas que não mudam. Então, o azul, ele transmite tudo isso. Ele transmite essa coisa da constância, da inteligência. É por isso que a maior parte dos uniformes escolares é de que cor? Azul. É azul. As empresas de tecnologia? Azul. Então você vai ver o azul de uma maneira muito grande, ok? Então é uma cor universal e ela está presente, graças a Deus, em todas as cartelas. Então não tem perigo de você fazer essa análise cromática e não ter azul. Vai ter azul na sua cartela, porque a gente vai encontrar ele no verão, no inverno, na primavera e no outono. Como eu falei para vocês, foi feita uma pesquisa mundial e 57% dos homens votaram em azul, enquanto que 35% das mulheres. Ou seja, é uma cor votada como a preferida de 2 a 72 anos. E aí depois vem as outras cores. Então, ela é universal e querida entre homens e mulheres. Pronto. E aí, como é que tudo isso começa a fazer sentido pra gente? Aonde que a colorimetria passa a ser importante? Porque a gente é muito miscigenado, né? O brasileiro, ele é muito mesclado. Então, a consultoria vai te ajudar nisso. Em você entender se a sua pele é quente ou fria no dia a dia. E qual é o nosso objetivo, na realidade? É isso, é aumentar a sua receita, é alavancar você como profissional, é te diferenciar do mercado. Enquanto está todo mundo lá vestindo uma roupinha preta, você pode chegar exuberante no poder, sabe? No laranja, no azul, no verdão e elegante. Então não é porque você tem um cargo sério que você precisa se vestir de preto o ano todo. Então pronto. Então quando a gente tem consultoria de imagem, a gente se diferencia no mercado. Essa é a primeira coisa. Eu aumento a sua receita. Então, à medida que todo mundo... Eu me lembrei da palestra porque todo mundo fica... Naturalmente, o que você faz? Como você está inseguro, você baixa o seu preço. Eu ajudo você a fazer diferente de todo mundo está fazendo no mercado. Enquanto está todo mundo abaixando o preço, você se destaca. Aí você fala, caraca, por que essa mulher é tão cara? Daí já te desperta, né? Cara, alguma coisa dela tem. Deixa eu ver o que ela tem. E aí o cliente começa a entrar naquele comparativo. É por isso que existe uma água Perrier, que você compra uma garrafa, e quem bebe aqui sabe o valor dela, eu não vou falar porque é ultrajante aquela garrafa, e você compra uma garrafa de água mineral, no cara vendendo água, R$4,50. É por isso que existe uma garrafa de água Perrier, e é por isso que existe uma garrafa que você compra no sinal. Pronto, é o quanto você atribui de valor àquilo. Então eu ajudo você a aumentar a sua receita. Também é um bom sapato. Eu ajudo você a aumentar a sua receita e, consequentemente, eu ajudo você a realizar o grande sonho da sua vida. Pode ser uma viagem com os seus filhos, pode ser uma viagem para uma ilha com seu marido, com seu namorado, para você curtir cidades presentes, pode ser aquele carro tão sonhado, enfim. Eu ajudo você a se diferenciar no mercado e eu faço você ganhar mais com pequeno investimento, cuidando apenas da sua imagem. Quer ter essa oportunidade de nunca mais precisar falar, de olhar para o seu armário e falar, cara, eu não tenho roupa. Então, assim, como olhar para o seu armário e conseguir multiplicar todas as peças? É isso que a consultoria faz. A gente consegue aproveitar 100% do seu armário. Tudo que você já tem, sem você precisar comprar nada novo. Então, essa é uma facilidade. E reduzir custos, porque quando eu entendo o que combina para mim,
eu paro de comprar errado, paro de comprar aquela peça. Já aconteceu isso com você? Você vai no shopping, compra uma peça, aí você chega em casa e fala, meu Deus, não combina com nada. Aí o que você faz? Compra outra peça para combinar com aquilo que você acabou de comprar. Porque simplesmente aquilo que você comprou... Simplesmente não começa. Então tem hora que você fica com 2 armários. Já aconteceu isso com você? Uma parte que você não usa e gostaria de usar e não sabe como. E outra coisa que você até já usa, já dá a sua cacetada. Pronto, então é isso que a gente pode ajudar. Fala pra mim se uma dessas frases você já pensou na sua vida. Não tenho nada pra vestir. Não consigo me arrumar em 5 minutos. Pra mim, me arrumar é uma eternidade. Então, se o telefone tocar e falar, bora lá, você fala, ai, me dá mais. Entendeu? E você nunca tá pronta, nunca tá apta. Não consigo combinar as coisas. Eu queria sair do preto, mas eu não sei como. Eu acho lindo nos outros, mas em mim, nem pensar. Pronto, então a consultoria de imagem pode te ajudar a resolver todos esses dilemas que às vezes estão na sua cabeça. Combinar cor independente do seu nicho. Então, mesmo que você seja advogada, mesmo que você trabalhe numa empresa financeira, é possível sim sair da mesmice, se diferenciar e trazer cor para o seu visual. Trazer look. Ao contrário, quando a pessoa é ousada no vestir, isso fala muito do temperamento daquela pessoa, né? Então, gera muito... primeiro, curiosidade, desperta o gatilho da curiosidade, desperta o gatilho da escassez, como ela é especial, né? O que esse profissional tem? Então, assim, você eletrifica a mente muito mais do seu cliente de uma maneira muito mais rápida, só cuidando da sua imagem, porque ela abre e fecha portas. E 2, eu conheço quais são os meus pontos, como eu falei mais cedo, na hora que a gente estava tomando café. Nunca mais eu correndo atrás do que está na moda, e sim a moda trabalhando para mim. Então, por exemplo, eu até falei com a Mônica naquela hora, né? Se você tem menos de 1,60 m, eu quero te informar, amiga, que aquela sandália gladiadora não é uma boa opção para você, porque ela vai achatar você, entendeu? Então nunca mais é eu comprando o que está na moda porque está todo mundo usando, e sim a moda trabalhando para mim. Se eu entendo o que fica bem em mim, eu consigo fazer escolhas mais conscientes e compras mais reduzidas, eu economizo mais. Olha aí, a Adriana não deixando eu mentir. É verdade, Adriana? Pronto. Direito a uma bolsa só. Exato. Mas se eu sei comprar, se aquela bolsa é coringa, eu compro uma bolsa que seja uma cor neutra, ou eu compro uma bolsa... Pode ser 2, pelo menos? Obrigada. Então, pelo menos uma. Obrigada. Então, pelo menos assim, uma que seja coringa, uma cor que seja neutra e uma que seja para rachar, tipo uma vermelha. Pronto. Exatamente, entendeu? Depende do meu objeto de imagem, qual é o meu objetivo, o que eu quero comunicar quando eu chego no meu cliente. De repente, eu posso não comprar uma bolsa colorida, mas eu posso comprar uma bolsa toda monografada com a marca. Com a marca, pronto. É uma bolsa neutra, porque aquela estampa daquela marca, exatamente, não vai falar, não vai influenciar, né, no meu look, na minha produção daquele dia. Então, eu ajudo você a se destacar no seu mercado. Eu vou colocar esse depoimento. É um PDF, né? Não vai funcionar. Que pena. Lembrei. Mas bem tinha um áudio aqui dessa dentista falando sobre como a consultoria de imagem dela ajudou ela e foi bacana na carreira dela, alavancou a carreira dela de uma maneira bem legal. Pronto, então é isso que eu faço, eu ajudo você a se destacar com autenticidade. Então eu espero, meninas, que a dica de hoje tenha ficado e que você consiga também fazer isso, construir uma imagem de poder para os seus clientes. Eu queria agradecer imensamente a noite, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Andréia. Primeiro, quero de antemão agradecer a presença de todas vocês, dizer que nós somos muito poderosas, mesmo não gostando dos números, mas precisamos nos empoderar ainda mais, conhecendo os nossos números, tendo conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que empodera, né? Então, como disse a Adriana aqui, ainda que, né, a gente cada um tem suas competências e seus gostos, mas tem que se apropriar do mínimo de conhecimento possível para poder gerir melhor os negócios, né? E ter uma vida mais próspera, mais independente. Então, vamos entender o mínimo possível para quem não gosta, mas vamos nos apropriar desses números. Nós vamos aqui sortear dois brindes de um voucher de 1 semana de degustação aqui no Colmena, né? Para
para vocês conhecerem de uma forma mais intensa, vivenciar o dia aqui, como é que é trabalhar, como é que é agradável trabalhar num espaço desse, né? Com essa vista privilegiada do Rio de Janeiro, com o Rodrigo aqui mimando os clientes. Tem a nossa sala, né, Rodrigo? Pois é.